Graça e paz a todos, boa noite. Amém. O Senhor é conosco. No tempo da bênção, o Senhor está conosco. No tempo da tribulação, o Senhor está conosco. Deus nunca deixa de estar conosco. Amém? E em cada momento da vida é uma oportunidade. Tem muitas oportunidades, mas vocês perceberam que eu falei no singular. É uma oportunidade. A principal. Sabe qual é? Deus permite as bênçãos, não é para você correr dele, nem eu. Para nós acharmos que acontece por causa das nossas vidas, é perigoso se nós corrermos de Deus. Nós vamos ficar envaidecidos, orgulhosos. Então a bênção tem um propósito. A tribulação também tem um propósito especial, principal. Não é para a gente correr para Deus desesperado. Claro, devemos correr para Ele. Mas nesse desespero a gente fica amargurado, ressentido, murmurando, olhando para as circunstâncias. Bênção e tribulação têm um propósito. Vamos dizer isso? Bênção e tribulação têm um propósito. Você sabia que o Covid-19 viria? Só sabia aqueles que o Senhor avisou. Se o Senhor não avisou, ninguém sabia. Sabe qual é o propósito maior? Deus quer formar Cristo em nós na bênção e na tribulação. O caráter que a gente tem a vida. Deus quer que cada vez mais você manifeste a nova vida que Ele te deu gratuitamente. Então esse é o propósito maior. E hoje nós vamos ouvir o Senhor falar sobre a graça de Deus, a sua vida e os seus benefícios. Pai, eu oro por nós que estamos diante do Senhor, na Tua presença, o Senhor está aqui conosco, para que nós possamos ter ouvidos para ouvir, coração espiritual que o Senhor já nos deu para compreender, que cada vez mais, Senhor, nós possamos desfrutar da vida, da graça e dos seus benefícios. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, nesse momento histórico, profético, que nós estamos vivendo como igreja. Que a Tua luz brilhe mais e mais em nós. E que cada vez mais esse mundo venha conhecer a Jesus, através do testemunho dele que está em nós. Amém. Obrigado em Teu nome, Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em 2 Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Então nós vamos ouvir o Senhor dizer a respeito da graça de Deus, sua vida e seus benefícios. A graça de Deus, irmãos, vamos falar de dois homens que falaram muito a respeito da graça de Deus em toda a Bíblia. Davi no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Para Davi, a graça de Deus, escute com atenção, foi os favores imensuráveis de Deus, favores para a pessoa não merecida, porque Davi não era merecedor como nós não somos. Também a graça de Deus para Davi foi uma pessoa que ainda não tinha vindo. A palavra de Deus que ele esperava, que ele amava, que ele cria, que ele perseguia. Em outras palavras, o Messias que um dia veio. Para Paulo a mesma coisa.
A graça de Deus foram favores imensuráveis, não tinha como ser medidos. Também para uma pessoa não merecedora, porque ele foi perseguidor da igreja, e ninguém merece. Mas também para Paulo a graça foi uma pessoa, o Cristo que já foi manifestado, Jesus Cristo. Então a graça, ela é uma vida. A Bíblia diz: vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. A graça, ela se empobrece, ela perde, para que nós nos tornássemos ricos. Assim foi profeticamente com Davi, tipificadamente, e assim se tornou realidade na vida de Paulo e nas nossas vidas. Então, a graça, meus irmãos, é uma pessoa também, é a vida de Jesus, e também são os seus benefícios, tudo que emana dele. Ele se empobreceu para nós nos tornarmos ricos. Paulo diz que a mim, o mínimo do santo, foi me dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Não tem como medir as riquezas de Cristo, porque são insondáveis. Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais dar valor a essa graça, essa vida, né? Cada vez mais agarrar a essa graça que nos foi dada gratuitamente, não se privar dela, mas reter essa graça, se fortificar na graça dia a dia. A graça nos fortifica dia a dia. Precisamos, como Paulo disse aos Gálatas: admira, vocês estão passando da graça de Cristo para outro evangelho. Não existe outro evangelho. Existe aqueles que tentam nos perturbar, porque ainda que viesse anjo, ou mesmo Paulo, ou qualquer outro, anunciando outro evangelho, seja anátema. Então nós temos que dar valor à vida da graça, que é Jesus, e aos benefícios. Às vezes nós pendemos para um lado só, isso não é saudável. Muitos de nós buscamos os benefícios da graça. Claro, devemos buscar, foi dado gratuitamente. Mas se nós pendermos só para esse lado, nós não vamos desfrutar da vida da graça como devemos desfrutar. Nós não vamos mostrar a realidade da graça que está em nós como devemos mostrar. A Bíblia diz lá em um dos Salmos algo que mostra essa realidade. Lá diz que Israel conheceu os feitos de Deus. É um lado, pendeu para um lado. Os benefícios de Deus, os feitos, a bondade, a graça, no Egito, no deserto. Porém, Moisés conheceu os caminhos de Deus. Veja, conheceu os caminhos, a graça tem seus caminhos, é uma pessoa, conheceu os caminhos da palavra. E ao mesmo tempo, presta atenção, Moisés foi o servo, o instrumento que Deus usou para mostrar os benefícios dele. Vocês estão entendendo? Então está aqui um povo que está desfrutando dos benefícios, e muitos não desfrutaram da vida da graça, dos caminhos da graça. Já Moisés foi uma pessoa que desfrutou da graça, da palavra, dos caminhos da palavra, e também foi o canal, o agente, o servo para mostrar os benefícios. Quantos querem desfrutar da vida, da graça e dos seus benefícios? Sabe, meus irmãos, meu coração anda muito pesado, há uma carga muito grande no meu coração, porque muitos barateiam a graça, assim vivem uma vida tão libertina, e outros mostram um valor da graça que deve ser dado, né? Uma honra à graça que deve ser dada,
porém o fruto não mostra a existencialidade da graça. Vocês vão ver isso no final, vão entender mais claramente. Então nós vamos ver a graça, né, a respeito da vida e dos seus benefícios. Primeiro, a graça é perdoadora e salvadora. Você pode dizer isso? Para ficar bem assentadinho no seu coração, vamos dizer: a graça é perdoadora e salvadora. Versículo 11, veja: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É a graça que perdoa, é a graça que salva, é Jesus Cristo que perdoa, é Jesus Cristo que salva. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando mais aos homens as suas transgressões. Deus não imputa mais os pecados da humanidade, não conta, estão perdoados, estão cancelados. Jesus os levou na cruz. Essa é a nova aliança, a eterna aliança. Eu vou colocar minha lei nos seus corações e suas mentes, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus não lembra. Deus não lembra do pecado da humanidade. Escute, a humanidade continua pecando. Nós, igreja, infelizmente, às vezes inclinamos para a carne, praticamos pecados, mas Deus não lembra mais. A gente lembra, mas Deus não lembra. É claro que quando nós, que não somos mais pecadores, eu não sou mais um pecador, eu pratico pecado às vezes, mas eu agora sou santo, porque o santo vive em mim. E eu estou olhando aqui, e eu espero que todos estejam em Cristo, porque se todos aqui estão em Cristo, eu estou olhando para os santos que reúne aqui nesse prédio, porque santo é o Cristo em nós. Então eu não sou mais pecador, mas eu peco, eu tenho um corpo mortal, eu vivo numa luta. A hora eu quero inclinar para o Espírito, mas há uma luta dentro de mim. Às vezes eu inclino para a carne, então às vezes eu peco, me dá aquela tristeza, aquele constrangimento, o Espírito Santo me constrange, a alegria da salvação voa, mas eu, sabe, meu Pai já me perdoou, Jesus já me perdoou. É que nem meu filho às vezes, quando fazia uma coisa que me machucava, eu já perdoava ele. Não é, Jadaí? Não é? Não é verdade? A gente como pai, não é assim? Mas é precioso se nós confessarmos nosso pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é? Você sente de novo a alegria da salvação, a restauração, a comunhão, não é? Mas Ele já nos perdoou. Jesus já nos perdoou e nos salvou. Nós somos salvos pela graça. A fé foi dada também como um dom, mediante a fé, que é um dom de Deus. A graça é perdoadora e salvadora, meus irmãos. Eu sou salvo, eu tenho a certeza. Eu era escravo, mas agora eu sou livre. Eu era criatura, mas agora eu sou filho. Eu tinha uma dívida que não era impagável por mim, mas Ele pagou a minha dívida, foi cancelada, e ela se manifestou salvadora a todos os homens. Tem eleição? Tem escolha? Tem predestinação? Tem. Mas no que tange a salvação, foi dada para todos. É verdade que nem todos são salvos, porque não creem, porque não recebem, não é, pastor Wilson? Mas a graça se manifestou salvadora a todos os homens. O apóstolo João fala, escute com atenção: Ele é a propiciação não apenas dos nossos pecados, mas de todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo é o que, pastor? Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salva. Outra verdade, a graça ela decidiu
Olha bem, foi graça, não foi você que decidiu, nem eu. A graça decidiu morar dentro dos salvos. Além de perdoar, de salvar, ela decidiu morar dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. A graça veio morar em nós, presta atenção. A graça nos deu a sua própria vida. Vamos dizer, a graça me deu a sua própria vida. Vamos voltar um pouquinho, por gentileza. A graça me perdoou, a graça me salvou, a graça me deu a sua própria vida, está formando o caráter dela em mim, para manifestar seu amor, sua fé, sua esperança em mim e através de mim. Uau! Vamos dizer de novo? A graça veio morar em mim, está formando o caráter dela em mim, para manifestar o seu amor, sua fé, sua esperança em mim e através de mim, para a igreja e para o mundo. Uau! Vamos ver isso aqui, está aqui em Tito, vamos ler? Olha o que diz aí no versículo 12: educando-nos. Olha que coisa linda, é ela que nos educa, é ela que nos instrui, é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos orienta. Mas antes de falar aqui nesse aspecto de formação do caráter, de viver em nós, o Espírito Santo habita onde? Dentro do nosso... Deu um branco em todo mundo? O Espírito Santo habita onde? Vocês estão tímidos para responder? Dentro da onde? Nosso espírito, vamos dizer bem alto, nosso espírito, de novo, vamos lá, nosso espírito. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos selados com o Espírito Santo, é um selo. Sabe o que significa isso? É uma garantia, está aqui, garantia, até Jesus voltar, está selado, é propriedade de Jesus, ninguém toma, é selado, vive em nós. Mas agora ela está formando o caráter. Veja bem, educando-nos. A palavra educar também quer dizer disciplinando. Deus é pai, ele disciplina ao filho que ama. Educando-nos para quê? Veja, duas coisas: renegadas a impiedade. Primeiro, nós precisamos renegar a impiedade. Segundo, veja aí, as paixões mundanas. Então, a vida está em nós. Escute com muita atenção. Você tem a vida de Deus em você. Você vive num corpo mortal, eu também, mas nós temos a natureza divina dentro de nós. Nós temos a vida de Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Agora, ter a vida é uma coisa. Essa vida é uma vida madura, é uma vida perfeita, é uma vida plena. Mas no nosso corpo mortal, quando nós iniciamos a carreira cristã, é como se fosse um bebê. Por isso nós temos que tomar muito leite, para depois passar a comer comida sólida. Mas escute com atenção, essa vida é madura, ela precisa mostrar o caráter dela. Uma coisa é a vida, outra coisa é o caráter. Quando você nasceu, deixa eu dizer com mais detalhes sobre isso. Você nasceu, você era um bebê, você não tinha consciência de nada, mas você tinha uma vida. Você começou a ter consciência, você estava próximo dos seus pais, dos seus irmãos, cresceu um pouquinho, parentes, familiares, foi para a escola, até os 12 anos um caráter foi formado em você. Influência de pais, dos educadores, vocês estão entendendo?
Assim é a vida de Deus em nós, a vida está em nós. O caráter dela também passa por esse processo. O primeiro orientador é o próprio Deus, o Espírito Santo está formando o caráter de Cristo em nós. Por isso é importante nós estarmos reunidos como irmãos, como igreja, reunidos como pessoas espirituais, porque o caráter de Cristo vai manifestando no comportamento, na reação, na ação de Cristo, através dos irmãos que estão manifestando Cristo. E aí o caráter de Cristo vai sendo moldado em nós, está claro isso? Então voltando aqui, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade? É uma pessoa que não reverencia a Deus, uma pessoa ímpia. Um homem natural, ele pode falar de Deus, mas ele não reverencia a Deus, porque só pode reverenciar a Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Só é reverente a Deus aquele que tem a nova vida. Então assim é um homem natural, ele pode ser religioso, ele é um religioso, mas um reverente, como diz aqui, um piedoso, ele não pode, ele é impiedoso. E o homem espiritual, quando nasce em Cristo, como eu disse, ele ainda está num corpo mortal. Se ele inclina para o Espírito Santo, ele vai ser reverente, ele vai ser piedoso. Mas se ele inclina para a carne, ele vai ser impiedoso, ele vai ser irreverente. Está claro isso? A graça vai formar o caráter, porque o caráter de Cristo é piedade, é reverência. E aqui diz também as paixões mundanas. O mundo tem as suas paixões, vocês sabem disso. Religião, futebol, mulher, dinheiro, política, tantas coisas, né? Que são paixões do mundo. E a vida natural, ela está ligada com o mundo. O que as paixões do mundo atraem as pessoas naturais. Quem mora em cidade grande, Goiânia é uma cidade grande, vocês sabem. Sexta-feira é uma loucura, sábado. As pessoas têm paixão pela sexta-feira. Barzinhos, festas, vocês sabem, né? Então a graça vai nos educar para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Está claro isso? A palavra renegar no grego quer dizer renunciar. Ela vai nos educar para nós renunciarmos dia a dia. A palavra renegar quer dizer negar a si mesmo. Ela está educando você e eu para nós negarmos a nós mesmos e aceitar o Cristo que está dentro de nós. A palavra renegar, escute com muita atenção. A palavra renegar quer dizer não buscar seus próprios interesses. A vida natural busca seu próprio interesse, ela tem o seu curso de vida. A vida espiritual busca outro interesse, é o interesse de Cristo. A palavra renegar quer dizer agir de modo contrário que você age. A vida natural tem uma maneira natural de agir. E a graça vive em nós para formar o caráter dela, para nós agir de modo contrário, porque Cristo age de modo contrário. Em outras palavras, por favor, escute com muita atenção. A vontade natural nossa sempre é contrária à vontade espiritual de Cristo. E a nossa vontade tem que ser crucificada, para que a vontade de Cristo seja feita. A palavra renegar também quer dizer, sabe o quê? Provar para si mesmo que você é falso. Você entendeu? Na vida espiritual nós somos todos falsos. Falando no aspecto natural, verdadeiro em nós na vida espiritual é o Cristo. O Jefferson não é o espiritual. O espiritual é o Cristo que está no Jefferson. Estão entendendo? Em outras palavras, irmãos, a graça vive em nós para formar o caráter dela, para que nós possamos renegar a impiedade e renegar também as paixões mundanas, para que nós manifestamos no mundo
seu amor, sua fé e sua esperança. Olha o que diz na sequência do versículo. Veja aí. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Nós estamos num século 21, século de muita mudança. Desde quando caiu o muro de Berlim, iniciou a era da internet, o mundo mudou. Vocês sabem disso. 20, 30 anos, o mundo mudou completamente. Todo século tem sua moda, tem sua cultura, tem seu costume, tem suas práticas, tem seus valores. E escute, por favor, sempre antagônicos a Deus e a seu reino e a sua palavra. Sempre. O mundo caminha para cá. Deus, sua palavra, seu reino, sua igreja caminha para lá. Nós temos que viver nesse mundo, meus irmãos. O mundo mudou, o mundo está sempre mudando, mas o mundo sempre jaz no maligno. O mundo sempre é inimigo de Deus, inimigo nosso. Mundo que eu digo é sistema. Nós temos que viver nesse mundo, sabe como? Você viu aí na sua Bíblia? Olha aí. Sensata, justa e piedosamente. Paulo disse: não vos conformeis com este século. É a mesma palavra aqui, ó. Não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, agora, nesse exato momento, nós estamos passando num momento onde se tornou natural, foi colocado goela abaixo até dentro de igreja, o politicamente correto, aceitar, tantas igrejas estão aceitando relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, líderes, vocês sabem disso, infelizmente, Brasil e pelo mundo afora. Agora, como é que nós vamos viver nesse mundo assim, meus irmãos? Esse mundo precisa do amor, não é nosso, é do amor dele. Esse mundo não precisa da nossa fé, nós não temos para dar para ele, é da fé de Deus em nós. Esse mundo precisa da esperança dele. Eles precisam ver a igreja sensata, a igreja moderada, a igreja sóbria, não uma igreja intolerante. Os pecadores tinham alegria, prazer de estar perto de Jesus, e o Cristo está em nós, o mesmo Cristo que estava em Jesus está na igreja. Aleluia. Os discípulos é que achava que era intolerante as crianças ficarem perto de Jesus. A mulher lá, Cirofenícia, despede ela logo, ela está te incomodando demais. Para de incomodar o mestre, para de gritar. Jesus tinha moderação. Você nunca vai ser moderado, eu nunca vou ser, mas ele que é moderado está em nós, e se o caráter dele manifestar, a moderação dele vai manifestar em nós. Quantos drogados, quantos efeminados que querem ser libertos, e aqui tem a fé de Deus para ministrar uma palavra de fé e eles experimentarem a libertação. Aqui tem o amor de Deus, para ministrar o amor de Deus, e eles receberam o verdadeiro amor e serem curados, libertos. Aqui tem a esperança viva, eles perderam a esperança, mas a esperança viva está aqui. Por isso o caráter tem que ser formado, para manifestar a fé, o amor e a esperança. Olha o que Paulo disse, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês, em 2 Timóteo 1,14, é segundo ou primeiro? 1 Timóteo, acho que é primeiro. Olha o que Paulo fala aqui. Olha aqui, ó, versículo 13 também. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz
na ignorância, olha que ele era. Ele obteve misericórdia porque estava fazendo ignorância, na incredulidade. Transbordou, escute com atenção, porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vocês ouviram? A fé e o amor que há em Cristo Jesus transbordou na vida de Paulo. Porque o caráter de Cristo foi formado na vida dele. Aí a fé e o amor manifestou, a esperança manifestou. Aqui diz também, não apenas pensar. Então, meus irmãos, nós não temos que conformar com a moda do mundo, com o costume do mundo, com o padrão do mundo. Mas nós temos que mostrar amor, fé, esperança e moderação para o mundo. O mundo tem que ver que nós não somos legalistas. Nós somos pessoas cheias de fé, de amor e de esperança em Cristo para dar para eles. Vocês concordam? Vocês dizem amém? Amém. Também diz aqui, vivamos justa. Como eu disse, eu quero repetir, todos aqui são justos por causa do justo que está em nós. O mundo precisa de justiça, há muita injustiça no mundo. Há injustiça nos governantes, há injustiça na política, há injustiça nos formadores de opinião, há injustiça na educação, há injustiça nos trabalhos, há injustiça nas famílias, infelizmente há injustiça dentro de igreja, e o caráter de Cristo vai manifestar a justiça de Cristo. E também diz aqui, justa e piedosamente, meus irmãos. Aqui ninguém é piedoso, no natural. Mas aqui todos que estão em Cristo são pessoas piedosas. A verdadeira piedade liga o homem com Deus. Só uma piedade que liga o homem com Deus, Jesus Cristo. Só uma piedade que liga o homem com o homem, Jesus Cristo. Então, nós vamos viver de modo piedoso. Em Cristo nós vamos ver a verdadeira religião, ligados com Deus e ligados com as pessoas. Porque Jesus é inclusão. Jesus nos incluiu em Deus. E Jesus nos inclui um com o outro. Então, a graça se manifestou para perdoar, para salvar, para dar vida, para formar o caráter, para manifestar amor, fé e esperança. Olha o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A esperança também. Nós temos uma esperança viva, não morta. Nossa esperança não é de fim de ano. Está chegando o final do ano, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer aquele curso, o ano que vem eu vou comprar aquela casa, o ano que vem eu vou procurar ser mais feliz, ser mais bom pai, bom marido. Esquece isso, esquece. Essa esperança é morta. Isso é humanismo. A graça te educa, sabe para quê? É algo que você não gosta, nem eu gosto. É para a gente morrer todo dia. A graça nos educa para a gente tomar a cruz todo dia. Só há vida de ressurreição se houver morte diária. Você quer ver a graça manifestar o caráter dela em você? Porque a vida já está. Manifestar amor, fé, esperança em você. Você e eu temos que levar sempre, né, de vez em quando, o morrer de Jesus em nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Nós que estamos aqui, vivemos assim, sendo levados todo dia como ovelhas para o matadouro. Não tem como a graça manifestar em você, meu querido irmão. A graça só forma o caráter em você e manifesta amor e fé e esperança se você morrer todo dia. Se você viver, a graça vai ficar suprimida. Então ela está educando. O Espírito Santo é muito paciente, é muito longânimo, é muito amoroso. Ele não desiste de nós. Por isso que eu falei, a pandemia nos surpreendeu, mas não surpreendeu Deus.
É uma grande oportunidade para Deus formar o caráter de Cristo em nós. O mundo precisa ver uma igreja viva, cheia de esperança na pandemia. O mundo precisa ver, a igreja também precisa ver, pessoas cheias de amor, cheias de sobriedade, no meio de uma pandemia, no meio do caos, irmão, no meio da perda, meus irmãos. A graça nunca vai te ensinar a ser um melhor homem, a ser uma melhor mulher. A graça nunca vai te ensinar a conquistar, porque ela já conquistou para você. E ela é o melhor que você tem. O homem melhor que você tem é o Cristo em você. É o novo homem. Todo ensino, toda teoria, toda doutrina, toda filosofia, todo conceito que ensina você a ser um vencedor pelo seu próprio esforço, é um barco furado, é uma teoria furada. A graça vai te ensinar, o Espírito Santo está te ensinando amorosamente todo dia a morrer, porque a nossa carne precisa ser crucificada todo dia, para que o Senhor forme o caráter dela, porque a vida já está, para que o amor, a fé e a esperança dela possa manifestar. Amém, meus irmãos? E por fim, meus irmãos, todo mérito, vamos dizer, todo mérito, mais forte, todo mérito, todo direito é da graça e não do salvo. Vamos dizer de novo, todo mérito, todo direito é da graça e não do salvo. Na vida natural, antes de eu entrar nesse ponto, é o versículo 14. Na vida natural, irmãos, olhe por favor, escute com atenção. Pensa numa pessoa que começou a ralar desde pequeno, novinho, foi engraxate, trabalhou na rua, lavou carro, cresceu, estudou com dificuldade, se formou, se tornou depois um grande empresário, um homem bem sucedido numa grande cidade, um milionário. Esse homem, ele naturalmente falando, ele tem mérito. Tem ou não tem? Concordam comigo? Sim, muito mérito, muita capacidade, né, pastor Wilson? Começou lá do nada e chegou onde chegou. Ele tem mérito, mas escute, se ele é um homem um pouquinho temente a Deus, ou um homem religioso, não é um homem espiritual, ele vai botar a cabeça no travesseiro, vai ter um pouquinho de juízo na cabeça, e ele vai lembrar, eu fiz, mas eu fui ajudado por alguém, por Deus. Eu estou vivo porque Deus permitiu existir. Ninguém nasce nesse mundo a não ser por vontade de Deus, no natural. E eu afirmo isso para você porque você sabe. Não tem esse negócio, papai e mamãe apenas quis e aconteceu, ou então escapuliu uma fuguinha da moça, do rapaz, uma tragédia, ou mesmo com consentimento aconteceu. Se fosse assim, todo mundo que queria ter filho teria. Tem médico que sabe, tem gente que quer ter médico, que quer ter filho e não tem. Nasceu naturalmente pela bondade de Deus. E porque Deus tinha um plano para você nascer espiritualmente, porque só nasce espiritualmente quem nasce primeiro naturalmente. Primeiro vem o natural, depois o espiritual. Não tem como nascer espiritualmente se não nascer naturalmente primeiro. Então uma pessoa dessa, ela vai botar a cabeça no você e pensar, eu tenho mérito, mas Deus me fez nascer. Deus me deu inteligência, me deu capacidade, abriu porta, me livrou de situação que eu poderia fracassar. Eu tive perda, mas Deus depois me levou a reconquistar. Ele vai atribuir também crédito, mérito a Deus. Agora escute, o homem espiritual, aí que está o perigo, escute com atenção. O homem espiritual, tudo que ele faz, tudo que Deus, que ele conquista, ele tem sempre ter essa consciência, todo mérito, todo direito é dado a Jesus Cristo, nada a mim. Agora a nossa carne é tentada a querer ter proveito, a querer ter reconhecimento, a querer ter direito, a querer ter mérito.
A gente é tentado, mas na vida espiritual não tem mérito nenhum para nós. Se você quer ter mérito na vida espiritual, você está andando na contramão do Evangelho, da verdade que há em Cristo Jesus. Todo mérito, todo direito é dado a um homem, o segundo homem. A queda veio a todos nós por causa de um homem. A justiça, a graça, a verdade veio a nós por causa de um homem. Quem deu toda a glória, quem deixou de fazer a própria vontade pessoal para fazer de Deus, para nós estarmos aqui, foi o segundo homem, Jesus. Então todo mérito, todo direito na vida espiritual é dado a Ele. E olha o que diz no versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós. Você não se deu por mim, nem eu me dei por você. Quem se deu, se entregou por nós foi Ele. Então o mérito, o direito é dele. Diz aqui também, na sequência do versículo, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade. Ninguém aqui seria capaz de remir nem a si mesmo, quanto mais a humanidade. Ele nos remiu não de alguma, mas de toda iniquidade. Então o mérito e o direito pertence a Ele. Também aqui diz, e purificar para si mesmo. Quem purificou lá na cruz com seu sangue, quem nos lava diariamente pelo Espírito Santo, pela palavra, é Ele. Eu não posso me lavar, você não pode se lavar. Ele é que nos lava, que nos purifica. Então todo mérito, todo direito pertence à graça de Jesus Cristo. Aqui diz também, povo exclusivamente seu. Eu não te comprei, você não me comprou. Eu não paguei o preço na cruz por você, você não pagou por mim. Ele é que me comprou. Havia uma dívida, né? O diabo estava lá nos escravizando, mas ele veio e se tornou homem, venceu como homem, na cruz venceu em vida, e ele nos comprou com seu sangue. Nós somos um povo exclusivamente dele. Eu não sou exclusivo seu, nem você é exclusivo meu. Nós somos irmãos em Cristo, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então o direito, o mérito e o direito pertencem a Jesus Cristo. Aqui também diz, zeloso de boas obras. Quando eu não era cristão, eu tinha muito zelo, eu tinha muita paixão por futebol. Eu jogava futebol sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Paixão por festas, paixão por drogas, paixão. Pessoas têm várias paixões: paixão por mulheres, paixão por jogo, paixão por religião, né? Hoje nós somos um povo também cheio de paixão, sabia? Eu tenho muita paixão hoje, mas a minha paixão, meu zelo, não é meu. O zelo é o próprio zelo dele dentro de mim. Eu tenho paixão por Deus, eu tenho paixão pelo reino, pela vinda do reino, eu tenho paixão pela igreja, eu tenho paixão pela edificação dos santos, eu tenho paixão pela salvação dos perdidos. Mas toda essa paixão nenhuma é minha, é a própria paixão do Cristo que está dentro de mim. Então todo mérito e todo direito é dado a Ele. Eu estou aqui falando, e se eu falo da parte de mim mesmo, vocês não são edificados. Mas se eu falo da parte de Cristo, vocês são edificados. Então todo mérito, todo direito é dado a Jesus Cristo, porque é Ele que fala através de mim. Eu faço uma obra, coloco as mãos sobre os enfermos, ele é curado. Oro para uma pessoa que está possessa e o demônio é expulso e a pessoa é liberta. Eu não posso fazer isso, ninguém é capaz de curar ninguém. Mas Ele que está em mim, liberta, cura, salva. Então todo mérito, todo direito é dado a Ele. Eu posso passar aqui, nesse corredor aqui, quando acabar a reunião, e a minha sombra ser projetada e curar pessoas e até ressuscitar o morto. Mas não é a minha sombra que vai fazer isso. É a sombra do Espírito Santo do Cristo que está em mim. Todo mérito, todo direito é dado a Ele.
Ele pode me levar para uma cidade e começar um trabalho com 2, 3 pessoas. De repente aquele trabalho se tornar uma igreja de milhares. Eu nunca posso dar o crédito, isso está acontecendo por causa de mim, porque eu estou aqui, porque se eu não estivesse aqui, não estaria isso acontecendo. Quem dá o crédito a si mesmo, não está vivendo a graça como deveria viver, está desfrutando dos benefícios, mas não está vivendo a graça como deveria, porque ele está ali e tem alcançado isso. Eu alcancei isso, estou dando um exemplo pessoal, como se fosse eu, por causa da graça. Foi a graça que fez, não foi eu. A gente, escute, irmãos, por favor, há pessoas que têm muito mais caráter de Cristo, que mostra muito mais amor, fé, esperança de Cristo, e às vezes estão tão solitários, com 10, 15 pessoas, enquanto tem pessoas com milhares que não têm a manifestação da graça, da vida da graça, como aquele que está com pouquinho. Aquele que está com muito deve botar o joelho no chão e falar: Senhor, muito obrigado, todo mérito atribuo ao Senhor, todo direito, porque o Senhor está me pondo diante desse povo lindo, maravilhoso, para servi-los. Mas ele nunca pode atribuir a si mesmo, porque se ele atribui, ele não está vivendo a graça, porque não tem mérito humano, irmãos. Olha o que Paulo diz. Abre sua Bíblia rapidinho, por favor, em 2 Coríntios capítulo 15. Não, 1 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios não tem 15, desculpa. Versículo 9. Posso ler? Olha o que ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vocês entenderam? Como Paulo foi frutífero, não foi? Como Paulo, a graça foi operante em Paulo, não foi? A graça de Deus, irmãos. Quantos de nós achamos que é por nossa causa? Oh, que tolice, irmãos. Por isso que a graça tem que formar o caráter. Nós temos que viver uma vida crucificada, para dar o mérito, o direito, porque isso é a natureza. Escute, atenção, deixa eu falar uma coisa aqui muito pessoal. A gente é muito crítico, a gente olha, a gente conhece muitas pessoas, moramos numa cidade, de repente a gente vê uma pessoa crescer, prosperar dentro da igreja, o ministério dela florescer, frutificar, e muitas vezes aquela pessoa já não é mais como era antes, lá no começo, quando era simples, e a gente se torna muito crítico. A gente fala: olha aquele irmão, né? Eu lembro dele, quando ele começou, ele ia lá em casa, comia arroz com ovo frito, né? Todo mundo tinha acesso a ele. Agora ninguém mais chega perto, só chega governador, prefeito, né? Ele é cercado, né? As pessoas cercam ele, ninguém deixa chegar, ele é bajulado, ele parece ser uma estrela. A gente é tão crítico. Escute, ele somos nós, isso é a natureza humana. Mas Jesus, a graça nunca foi assim. Jesus estava no palácio, como estava no campo, era a mesma pessoa com as mesmas pessoas. Jesus não mudava. Sabe por que nós mudamos? Porque nós não estamos expressando a graça, a vida, o caráter da graça. Nós estamos expressando a nós mesmos. Vocês estão entendendo?
Ao invés de nós criticar esses irmãos, nós devemos orar por eles e dizer para nós mesmos: Senhor, me guarda, porque o que o Senhor está fazendo nele, o Senhor levantou ele, o Senhor pode me levantar, mas que eu seja como Jesus, porque Jesus em mim, não é eu. Deixar o Cristo viver, deixar o Cristo ser. Paulo estava tão bem no palácio pregando, tão bem, Davi no palácio, mas Davi estava tão bem no deserto, na montanha, meus irmãos. Paulo estava tão bem na cadeia, Jesus se sentia tão confortável no meio dos pecadores, no meio da multidão, na solitude, sozinho, no meio de qualquer pessoa. Isso é a graça não altera. A graça perde para as pessoas ganhar, como Paulo disse, né? Entristecidos, porém sempre alegres, empobrecidos, mas enriquecendo a muitos. A graça é perder, irmão. Se você quer viver a graça, você tem que perder. Eu tenho que perder para a graça manifestar. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Sabe por que possuindo tudo? Porque nós temos tudo, como Davi disse: digo ao Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, meus irmãos. O único bem que existe nesse mundo é Deus. E Davi disse: outro bem não possuo, senão a ti somente. Isso é viver a graça. Viver a graça é o que Davi disse na sequência: quanto aos santos, escute, quanto aos santos que estão na terra. Quem eram os santos na época de Davi? Era todo Israel? Não. Era aqueles que seguiam a palavra. Na igreja, quando reúne, a igreja são os santos. Igreja é quem tem Cristo dentro. Mas aonde a igreja está publicamente, nem todos que estão lá são igreja ainda. Mas graças a Deus por estar, né, pastor Wilson? Porque está no lugar certo, vai converter. Mas Davi disse: escute, quanto aos santos que estão na terra, escute com muita atenção, já estou terminando. Eles são os notáveis, Davi disse, os quais está todo o meu prazer. Olha a expressão verbal: notáveis está todo o meu prazer. Alguns daqueles santos estavam criticando Davi, perseguindo Davi, desonrando Davi, rejeitando Davi, não aceitando Davi. Mas Davi olhava para eles e falava assim: quanto aos santos que há na terra, minha irmã, eles são os notáveis, meu prazer é estar neles. Sabe o que é isso? Isso é viver a graça. É o que Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida. A vida tem momento bom, meus irmãos, a vida tem momento ruim, mas a graça de Deus supera o tempo bom e o tempo ruim. A graça te faz ver as pessoas não como elas estão na carne, mas a graça te faz ver o que está por trás da carne, a beleza de Cristo que está dentro dela. E é o que Paulo fala em 2 Coríntios, a mesma expressão com outras palavras. 2 Coríntios, a partir do versículo, capítulo 5, do versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 14, diz o texto: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto, um morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos, vivam para aquele que morreu por eles. E olha na sequência o que diz aí depois, no versículo, morreu e ressuscitou. Olha o versículo 16: assim que nós daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém segundo a carne. Paulo está dizendo. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Um dia, Cristo foi conhecido segundo a carne, porque Ele se manifestou no homem Jesus. Mas o Cristo agora está glorificado. Não vê mais Cristo desse modo. E aqui é a mesma expressão lá de Davi. Nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Deixa eu dizer, se eu me relacionar com Lorival, olhando para o Lorival na prática carnal que ele tem, e ele olhar para mim na prática carnal que às vezes eu tenho, nós vamos nos excluir, nós vamos ficar em inimizade, e isso a graça não está manifestando, nós vamos ter uma barreira entre nós. Mas eu não conheço o Lorival mais segundo a carne, e nem o Lorival me conhece mais segundo a carne. Eu conheço o Lorival segundo Cristo, e ele me conhece segundo Cristo. Quando eu olho para ele, eu não olho os defeitos dele, eu vejo ele como um homem notável, que tem todo o meu prazer, porque eu olho para o Cristo que está dentro dele. E é isso que nós temos que viver como graça. É só o caráter que nos leva a viver desse modo, né? E aqui ele continua dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E tudo provém de Deus, é o próximo versículo. Que nos reconciliou com Cristo, com Ele mesmo em Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha a graça. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, a palavra da reconciliação. Ele nos confiou, nos deu. O mérito é dele, o direito é dele. De sorte que nós somos agora embaixadores de Cristo. Não é embaixador de Jefferson da igreja, é de Cristo. E nós exortamos o mundo, para que rogamos ao mundo, para que eles se convertam, se entreguem a Deus em Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que não conhecia o pecado, mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E por fim, para terminar, no versículo 1, Paulo diz, no capítulo 6, nós como colaboradores, veja, nós somos colaboradores, irmão. Você é um colaborador. Eu estou aqui ministrando, sendo um servo para ministrar, sou um colaborador. Nós como colaboradores, devemos dizer a uns aos outros: não recebamos a graça de Deus em vão. Não recebamos em vão. Não sejamos libertinos, vamos viver de qualquer jeito, amar nossa alma, nosso psique, não negar nossa vontade. Nossa alma fica se perdendo, entristecendo. Vamos viver um cristianismo leve, porque Ele já nos perdoou, já nos salvou sim. Nosso espírito está selado. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas não vamos baratear a graça. E nem também vamos dar valor demais, mas não mostrar o fruto dela. O fruto dela é amor, é fé, é esperança, é caráter. O fruto dela é estar no palácio e estar dentro da prisão e ser a mesma pessoa, manifestar Cristo, não manifestar o homem. Reação de Cristo, ação de Cristo. O fruto dela é a sensatez, é a justiça, é a piedade. O fruto dela é reconhecer: eu não tenho palavra, a palavra é espiritual, é Cristo que fala. Eu não tenho obra, a obra é espiritual, a obra é Cristo. O fruto é dar o mérito a ela, o crédito. Eu não tenho dons, os dons são dele. Eu não tenho ministério, o ministério é dele. Eu apenas recebi, eu sou um colaborador.
Todo mérito, todo direito é dado à graça. Eu não quero ser um melhor homem, eu desisti há muito tempo. Eu quero é morrer todo dia, porque o melhor homem está dentro de mim. Eu não quero ser um bom marido, um bom pai, já fracassei muito. E pela graça de Deus, tem uma família linda que estamos juntos até hoje. O bom pai, o bom marido, o bom filho está dentro de mim. Cristo, o segundo homem. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu sei que a minha carne, ela ama viver. Segura só mais um pouquinho, mais um minutinho, pode, né, pastor? Um minutinho, segure um pouquinho. A minha carne ama viver. Ela quer direito, ela quer mérito. Mas eu quero que ela seja crucificada todo dia. Paulo falou, ele teve tanta revelação, ele foi tanto usado, irmãos, que Deus permitiu um espinho, mensageiro de Satanás, machucar eles, bofetear. O texto lá é boxeador, era bater, machucar. Machucava, escute. Ele pediu a Deus 3 vezes. Deus falou para ele: a minha graça te basta, Paulo, porque meu poder opera na fraqueza. Você quer ver o caráter, o amor, a fé, a esperança, o poder de Deus na sua vida? Opera na sua e na minha fraqueza. Nós somos fortes com Deus, não deveríamos, mas nós somos tão frágeis. Um vírusinho de Covid nos arrebenta. Se alguém ligar para você agora e falar: seu pai está doente, está passando mal aqui, você desestabiliza agora, você fica, você treme todinho. Nós somos frágeis diante das dificuldades, mas nós somos tão fortes diante de Deus. Paulo falou: Paulo, meu poder opera na sua fraqueza. E sabe o que ele disse para Deus? De boa vontade, veja, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que repouse, descanse o Espírito de Cristo em mim. O Senhor quer encontrar repouso em você e em mim. E ele falou: pelo que eu sinto prazer em coisas que a carne odeia, detesta, fraqueza, injúria, necessidade, angústia e perseguição. Por amor, não a mim mesmo, porque por amor a mim eu refutava tudo isso. Por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, a graça quer que você desista de você, porque igreja é o Cristo em nós, a esperança da glória. A graça veio para perdoar, para salvar, vive em nós, quer manifestar amor, fé, esperança e todo mérito e todo direito. Nós não temos igreja, a igreja é dele. Nós não temos dons, os dons são dele. Nós não temos obra, a obra é dele. Toda a glória seja dada à graça. E ele já conquistou tudo. Mas 1 Coríntios 15, 28 diz que um dia tudo vai ser trazido a ele. E aí ele vai pegar tudo e vai entregar tudo a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele viveu para a glória de Deus. E se nós queremos manifestar o caráter da graça, nós devemos viver para a glória da graça que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.